Deus te abençoe nessa tarde abençoada. Eu sou o pastor Valmir Santos e este é o seu momento da viração do dia, da oração poderosa. Que Deus te abençoe grandemente. Você pode compartilhar, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. É muito importante. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E também convide pelo menos 7 pessoas especiais no teu coração para se inscrever no nosso canal. Porque essa mensagem que eu vou trazer é muito importante. Por isso eu estou te pedindo para compartilhar com o máximo de pessoas. Esta mensagem, o tema desta mensagem é este: por que que o diabo odeia tanto as crianças? Por que que o inimigo detesta tanto as crianças? Por que que Satanás tem raiva das crianças? Veja que desde os tempos bíblicos sempre foi assim. O diabo com raiva, detestando e odiando as crianças inocentes. Quando Moisés nasceu, o inimigo se apossou de Faraó para matar e destruir as crianças. Depois nós encontramos na Bíblia que foram fabricada a imagem de um deus chamado Moloque, metade homem, metade boi, uma espécie de minotauro. E no meio da barriga daquele falso deus, daquela imagem, havia, no meio da barriga dele, uma fornalha de fogo, aonde se abria aquela tampa enorme na barriga dele e lançava crianças inocentes para ser queimada, oferecida em rituais e sacrifício a esse Deus falso chamado Moloque. Quando também o Senhor Jesus nasceu, mais uma vez o diabo se apossa também agora do rei Herodes para exterminar e matar centenas de crianças. Por que que o inimigo tem raiva das crianças? Por que que o diabo odeia tanto as crianças? Por que que Satanás quer matar todas as crianças, quer matar as nossas crianças? Está escrito, a resposta está escrito na Bíblia. Em Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14. Diz essa passagem bíblica que Jesus estava orando pelo povo, quando de repente as crianças vieram e abraçaram Jesus. E o Senhor começou a abençoar as crianças. Mas foi gerando uma espécie de uma quantidade imensa de crianças, ao ponto dos discípulos querem impedir as crianças de chegar até o mestre para que não houvesse um tumulto. Então o Senhor Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: deixem as crianças vir a mim, e vocês não impeçam elas, porque delas é o reino dos céus. Delas é o reino dos céus. Você entendeu por que o diabo odeia tanto as crianças? Por que o inimigo persegue tanto as nossas crianças? Você entendeu por que tanta raiva, ódio para cima das nossas crianças? Você entendeu através desse versículo que Jesus disse que o reino dos céus pertence às crianças, delas o reino dos céus. O reino dos céus é das crianças. E o próprio Jesus diz: quem não se fizer passar por um desses pequeninos, quem não se fizer passar como uma criança, também não vai entrar nos céus. Porque a criança não tem malícia. A criança pode até discutir e ficar chateadinha, mas daqui a pouco já esqueceu tudo. Jesus declarou dizendo: o reino dos céus pertence às crianças, é das crianças.
E aí você começa a entender por que há tantas crianças desaparecidas, há tantas crianças sequestradas. Você começa a entender por que há tantos rituais de bruxarias e magia negra envolvendo crianças inocentes, sacrificando crianças inocentes. A maioria dos desenhos infantis que existem nos dias de hoje, também já de algum tempo, existem mensagens subliminares. O que é uma mensagem subliminar? São mensagens ocultas, escondidas, que foram fabricadas, feitas, para que as crianças, somente elas, consigam enxergar, consigam ver e consigam ouvir. Será que você já não percebeu? De repente, suas crianças começam a ter pesadelos, a falar sozinho à noite, a gritar à noite, a acordar assustada, apavorada. Será que já não está acontecendo isso na sua casa? De repente a criança ficar desobediente, gritando, xingando e até falando palavrão. E aí você se pergunta por que essa criança está desse jeito, tão nervosa, tão brava, tão irritante? Por que fica falando sozinha? Por que quando acorda assustado, gritando? E muitas das vezes a criança fica repetindo palavras que nem você entende, são palavras sem sentidos. São desenhos infantis que trazem mensagens ocultas, subliminares. E seus filhos podem estar captando essas mensagens, principalmente os desenhos infantis da Disney. Há algum tempo atrás, uma criança estava assistindo o desenho da Disney chamado Robin Hood. A mãe ligou a televisão e deixou a criança lá na sala assistindo enquanto ela preparava o almoço. Quando de repente ela ouve a criança atrás dela chamando por ela, mãe. Quando ela vira para ver a criança, o que foi, minha filhinha? A criança está nua, despida, uma criança de 6 anos de idade. E então a mãe se assusta, diz: o que é que você está fazendo sem roupa? Vai pôr sua roupinha? Por que você está assim? E a criança diz: foi o desenho. O desenho disse que eu tinha que tirar minha roupa. Mas quem falou uma coisa dessa, filha? Lá na televisão, mãe. O desenho falou para mim tirar a roupa. E o desenho falou mais coisa. E o que foi que esse desenho falou? Ele falou para mim pegar essa faca que você, mãe, está cortando frango e cortar você em pedacinho como você está cortando frango. Aí a mãe se assustou. A mãe correu e desligou a televisão. E daí por diante, começou a prestar muita atenção no que a filha estava vendo, o que a criança estava vendo na televisão. A criança estava ficando possessa por espíritos malignos, porque ela estava captando mensagens ocultas, subliminares, dentro dos desenhos da Disney. Queridos, isso é muito sério. O inimigo não está brincando de polícia e ladrão. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo está procurando de todas formas matar, destruir, acabar com os nossos filhos, acabar com as nossas crianças. Por isso, pelo amor de Deus, leve suas crianças para a igreja. Orem pelas suas crianças. Ensina seus filhos a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Jejuem pelos seus filhos, abençoe os seus filhos, proteja seus filhos de toda investida do inimigo, principalmente esses desenhos animados que você precisa ter muito cuidado. Se é para assistir um desenho animado, procure desenhos bíblicos que vão falar da palavra de Deus, para que os teus filhos possam estar livres dessas ameaças do inimigo. Como eu disse, o Senhor Jesus respondeu a nossa pergunta. Qual foi a pergunta?
que Satanás odeia tanto as crianças? Por que o inimigo odeia tanto, persegue tanto, tem raiva das crianças? Por que o inimigo quer destruir nossos filhos? Porque Jesus foi bem claro em Mateus capítulo 19, 13 e 14, porque delas é o reino dos céus. Oremos pelos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos todos os nossos filhos, as nossas criancinhas, os nossos inocentes, Senhor. Cerca as nossas crianças com os teus anjos poderosos. Protege as nossas crianças, Senhor. Guarda os nossos filhos, Senhor Jesus. Livra os nossos filhos, as nossas crianças, Senhor, de sequestro, desaparecimento. Livra de todos esses males, Senhor. Protege as crianças, Senhor, do Brasil e do mundo. Senhor, ajude esse pai e essa mãe a investir mais nos seus filhos, investir de uma forma espiritual, orando por elas, clamando a Deus por elas, intercedendo por elas, conduzindo elas à casa do Senhor. Senhor Jesus, tenha misericórdia, protege as nossas crianças, guarda as nossas crianças debaixo do teu sangue, Jesus. Ó querido Deus e Pai, livra as nossas crianças de toda armadilha do inimigo. Livra, Senhor Jesus, os nossos filhos. Protege debaixo do teu manto, da tua glória, da tua mão poderosa. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, as criancinhas inocentes, Senhor amado, para que nenhum mal venha acontecer na vida desta criança. Protege e esconde debaixo do teu manto e toma essa criança nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas as crianças, Senhor. Eu abençoo todas as crianças, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado. Cuida onde elas estiverem agora, Senhor. Estenda as tuas mãos e protege e cuida, Senhor. E nos ajuda a fazer a nossa parte, que é proteger e guardar, e ensinar os nossos filhos, como diz a tua palavra. Ensina o caminho que a criança deve andar, porque quando ela crescer não vai se desviar dele. Nos ajuda, Senhor, trazer esse ensinamento para as nossas crianças, para os nossos filhos, para que eles fiquem firmados em ti, para que eles fiquem guardados por ti, para que eles fiquem livres de toda ameaça do inimigo, meu Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Pelo amor de Deus, compartilhe com o máximo de pessoas essa mensagem de alerta a respeito das nossas crianças. Fiquem com Deus.